O empresário de Ener Valencia valoriza demais o contrato e o vínculo que vai vir com o Internacional e afirma na imprensa equatoriana que é o grande contrato da vida do atacante de 33 anos. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Inter anuncia Magrão e Vasco, o Vasco da 777 Partner, entra na parada contra a Cuéllar ou contra o Internacional, né, para adquirir o volante desde o Al Hilal. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom final de semana para todo mundo, que todo mundo tenha um ótimo sábado, um ótimo domingo, principalmente domingo também de Internacional, né? Inter e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, se tudo der certo, a gente ganha esse jogo, busca 3 pontos, dá uma recuperada na tabela do Campeonato Brasileiro, né? O Nacional que a gente ainda precisa dar uma melhorada, e aí, vai com tudo contra o América Mineiro na quarta-feira. Uma semana de decisões, uma semana de muito bastidor. Então faz o seguinte, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like, compartilha para o maior número possível de colorados para entender um pouquinho mais do nosso clube, para fazer parte aqui dessa grande comunidade vermelha que a gente está fazendo aqui no canal. Já passamos dos 27 mil, né? Agora a gente vai para os 28 e outra. Tem a meta, lembra que tem a meta? 30 mil inscritos no dia 30 de junho. Olha, a gente vai ter que se puxar, hein? Eu vou me puxar por aqui, fazendo os conteúdos e vocês deixando o like, compartilhando e também, principalmente, se inscrevendo no canal, beleza? Eu quero falar com vocês, primeiramente, sobre o assunto da semana, né? Porque era a questão do Ener Valencia, agora na última sexta-feira, anunciar onde vai jogar, para onde vai e tudo, né? Qual vai ser o futuro dele depois do Fenerbahçe. O empresário dele, o Gonçalo Vargas, ele tem dado declarações em entrevistas nas rádios e na imprensa equatoriana a respeito do futuro do Ener Valencia. Fala que a prioridade é o Fenerbahçe, que teve propostas do México, de Dubai, da Arábia Saudita e tal, mas ele está fechado com o Inter. Ele está fechado com o Inter. Tá? Não há como o Ener Valencia não jogar no Beira-Rio no segundo semestre. Ponto. Só que daí eu acho que tem algumas questões interessantes, né? Porque assim como os dirigentes do Inter não falam abertamente sobre a possibilidade de o Ener Valencia jogar aqui, os dirigentes eles já falam no off, mas abertamente no microfone eles não falam. O empresário também não fala, né? E valoriza, obviamente, seu jogador, né? De que teve propostas de vários lugares. Só que teve uma frase que ele falou no final de semana, no finalzinho dessa semana agora, que chama atenção, né? É o melhor e o maior contrato da vida dele. Vai jogar no futebol brasileiro, vai jogar no futebol que é pentacampeão do mundo, um futebol que, claro, ele já jogou na Premier League, ele já jogou em outras ligas importantes do futebol mundial, mas é um futebol em que todos os olhos do mundo se viram, né? Principalmente na questão de contratar jogadores, né? Todo mundo vai estar vendo o Ener Valencia, principalmente pelo fato do Ener Valencia ser um cara superlativo, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção equatoriana. Tudo bem que mas Ernest, o Equador não tem tradição. Não tem problema, cara, é um jogador de seleção, é um jogador superlativo, é um jogador diferente e que com certeza vai fazer muito aqui no Internacional. Vale lembrar, a gente precisa de jogadores na frente que façam gols. Tirando o gol do Luiz Adriano agora aqui, fazia muito tempo que o Internacional não marcava um gol com atacante. Era sempre com meia, era sempre com alguém que não era ali o camisa 9, né, o cara centralizado. Então nós precisamos desse cara para o segundo semestre, tá? Então essa frase eu acho que é muito importante de destacar aqui. Tem também a questão do Cuéllar, que é o pacote, vamos dizer assim, que o Internacional gostaria de entregar agora no meio do ano, né? O Ener Valencia, o Cuéllar e de repente até um outro jogador, tá? O Matias Rojas era para ter vindo também, mas está para ir muito próximo do Botafogo e tal. E o Cuéllar agora, o Vasco, entra na parada. O que eu sei sobre isso, tá? A imprensa carioca, ela começa a dizer que o Vasco tem vantagens, porque o Vasco tem dinheiro, porque o Vasco vai oferecer mais pro Al Hilal, o Vasco isso, o Vasco aquilo.
O que eu sei é que o Internacional tem um acordo com o Cuéllar e o Cuéllar quer vir para o Beira-Rio. E até mesmo por conta de conversas com o Mano Menezes. O Mano Menezes conversa com o Cuéllar, não digo diuturnamente, tá? Mas de tempo em tempo, tá? Para organizar, para entender, para como é que tu tá fisicamente, e quando tu chega aqui, como é que a gente pode fazer. Então, o Internacional está trabalhando com o Al Hilal a questão financeira e óbvio que vai contar, sim, onde o Cuéllar quer jogar. Então, vou voltar a dizer, o Cuéllar quer vir para o Beira-Rio. E não é só uma pessoa que fala sobre isso. São mais de uma pessoa e não só isso. Essa barganha com o Mano Menezes ela é extremamente importante e extremamente, vamos dizer assim, decisiva para a possibilidade do Cuéllar jogar aqui. E agora o Magrão. O Magrão, no finalzinho da noite de ontem, foi anunciado como o gerente esportivo do Internacional. O que o volante campeão, né, da Sul-Americana pelo Inter, bicampeão gaúcho pelo Inter, vai fazer? Ele vai ser o gerentão do vestiário, o dono do vestiário, basicamente. Porque ele vai ser o cara que vai aliar jogadores à direção, problemas. Ele vai ser o cara que vai levar respostas da direção para o vestiário, negociar premiações, falar sobre problemas, por exemplo, da preparação física. O Mano diz que tem problema ali na preparação física, o cara ali tá mal fisicamente, nós temos que tirar ele para fazer um trabalho especial. Esse tipo de coisa, ele vai organizar tudo isso. E aí me perguntaram o seguinte, mas ele tem experiência de gestão? Olha, o Magrão, ele é um empresário de futebol, tá? Ele está largando agora a vida de agente, a vida de negociador, tá? Para ser, então, o gerente esportivo do Inter. Ele tem, obviamente, nesse contexto de ser empresário, ele tem noção de gestão, ele tem noção de planilha, de números, de indicadores, de questões principalmente de mercado, que é muito importante também. Trabalhar a questão de não apenas o capa indicar, mas também jogadores conversar com outros empresários. O Magrão é muito conhecido na área de negociações a partir disso. Trouxe aqui na última semana, agora eu acho que, se eu não me engano, no vídeo de ontem de noite, que ele, por exemplo, estava tentando trazer o Ábila para o Inter em 2015, ele tinha o Léo Ortiz, ele tem jogadores da base que, obviamente, trabalha e tenta, inclusive, dar uma direção de carreira, é uma gestão de carreira, não é só simplesmente ser agente do jogador. O Magrão, inclusive numa entrevista que ele me deu, quando eu trabalhava na 0 Hora ainda, ele me disse o seguinte, eu quero fazer pelos jovens e por todos os meus agenciados o que não fizeram por mim, uma gestão de carreira, dizer para ele o que é melhor, o que é mais indicado para ele pegar e delinear, né, o seu tempo no futebol. Porque principalmente o futebol ele é muito traiçoeiro, né? Olha, pega o Valdívia, por exemplo. O Valdívia era um cara promissor, era um cara que ia jogar Olimpíadas, tem uma lesão e teve uma derrocada na carreira. Então, o Léo Ortiz, da mesma forma, era um cara que chegou aqui, saiu daqui do Inter sem nenhuma perspectiva e foi um cara que chegou até a seleção brasileira, jogando pelo Red Bull Bragantino. Então, era esse tipo de trabalho também que o Magrão fazia. O Magrão vai ser literalmente o gerentão, né? O dono do vestiário. Um cara para andar do lado do Mano Menezes e tirar dele, inclusive, algumas pechas de, por exemplo, agora informação do Rodrigo Oliveira, né? De que, eu avisei sobre a preparação física. Eu já falei que eu não quero jogadores de régua baixa. E aí acaba vindo Jean Dias, Baralhas e Companhia Limitada. Para o Mano também não se expor nesse sentido. Então, tem todo um trabalho que é quase um escudeiro também do Mano Menezes, do treinador, da direção. Tá? E óbvio, né? Tem muita gente que também me perguntou assim, pode ser pão e circo? Pode ser simplesmente trazer um ídolo para apaziguar a torcida?
Até pode, gente, mas eu não acredito nesse sentido, porque não só pelo lado da direção, mas pelo lado inverso, o lado do Magrão. O Magrão não aceitaria ser um fantoche, ou ser um cara que é, vamos dizer assim, para apaziguar os ânimos, torcida, direção. Eu conheço muito bem o Magrão e a gente pode ter certeza que o vestiário vai mudar muito a partir da chegada do nosso volante. Uma pena, claro, que não joga, né? Mas daí, infelizmente, a gente não pode ter tudo na vida, né? Tamo junto. Amanhã, a partir das 2 da tarde, já tem maratona mais que 45 no Voz do Gigante, tá? Porque 4 da tarde tem jogo no Beira-Rio. Mas, ainda à noite, trago toda a repercussão da apresentação do Magrão às 14 horas ali no estádio Beira-Rio, beleza? Então, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e não te esquece que a KTO te dá 20% de free bet com o código ERNEST, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!